Este é o 14º episódio da série As Alianças de Deus com os Homens na História da Salvação. Em nosso estudo, já percorremos 3 períodos bíblicos. O do mundo antigo, desde a primeira aliança, na criação, o tempo dos patriarcas e da aliança de sangue de Deus com Abraão, e o tempo do Egito até a aliança de Deus com o povo israelita no Monte Sinai por meio de Moisés. Agora vamos conversar sobre o caminho do povo de Israel no deserto, que acontece no 15º século antes de Cristo e dura 40 anos. Os hebreus empreendem a sua jornada para a terra prometida. A presença de Deus continua a guiá-los por meio das colunas de nuvem e de fogo. Mas é um período marcado pela murmuração, a desobediência e a revolta do povo contra Deus e contra Moisés. A partida do Monte Sinai acontece cerca de 1 ano após a saída do Egito, após uma nova celebração da Páscoa, narrada no livro dos Números, capítulo 9. O livro bíblico que trata desse período é este livro, dos Números, cujo nome vem dos censos que ocorreram no começo e em direção ao final do livro, os capítulos 1 e 26. A narrativa começa com o recenseamento de toda a Assembleia dos Filhos de Israel, segundo as suas famílias e casas patriarcais, e logo a seguir as tribos acampam em torno da tenda da reunião. Nesse livro é enfatizado o papel sacerdotal de Arão e de seus filhos, sendo que o restante dos membros da tribo de Levi, os levitas, são assistentes deles. No capítulo 12, Arão e Maria se revoltam contra Moisés, alegando que também eles haviam recebido a revelação de Deus, e contestam Moisés como o principal canal ou o único canal escolhido por Deus para expressar a autoridade de Deus. E de modo parecido, em Números 16, é toda a Assembleia que se volta contra Moisés e também contra Arão, dizendo que também ela pode ser canal da autoridade de Deus, não se conformando com a vontade dele que quis se valer de Moisés. Nos capítulos 13 e 14, o povo chega a Farã, perto de Canaã, e Moisés manda 12 homens, um de cada tribo, para explorar essa terra. Eles voltam depois de 40 dias, relatando que é uma terra muito boa, porém seus habitantes são muito fortes e as cidades bem muradas. Com isso provocam medo e murmuração no meio do povo, que alega que seria melhor ter ficado no Egito do que vir morrer ali. Josué e Caleb exortam a não se revoltarem contra o Senhor, nem temerem os habitantes do lugar, porém quase são apedrejados. Como consequência, já que o povo não quis entrar na terra por medo, Deus os perdoa a pedido de Moisés, mas decreta que nenhum daqueles que então estavam ali, exceto Josué, entrariam na terra prometida. E haveria uma jornada que duraria 40 anos até esse momento. 1 ano para cada dia que aqueles homens ficaram explorando a terra, que foram 40. Em Números 20, Israel está sedento no deserto. Queixa-se e repete que preferiria ter ficado no Egito. Por instrução de Deus, Moisés bate na rocha e desce emana água para o povo. Em Números 21, ocorre o episódio das serpentes enviadas depois que o povo se rebelou por falta de alimento. Eles se arrependem, Moisés intercede e o Senhor manda Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar como um sinal sobre um poste. Quem olhasse para ela ficaria curado do veneno das serpentes. Nas planícies de Moabe, próximo da Terra Prometida, os capítulos 22 a 24 do livro dos Números narram a história do vidente Balaão, que pretende amaldiçoar Israel, mas nas 4 vezes em que vai proferir as maldições, saem de sua boca apenas bênçãos, inclusive uma profecia messiânica. Com isso, quer se mostrar que nenhum inimigo, não importa quão forte seja,
pode solapar o propósito que Deus tem de abençoar o povo eleito. Mais tarde, os israelitas se juntam às mulheres moabitas, sacrificando aos deuses delas, num ato de idolatria. Então ocorre o segundo censo, já mencionado no início deste episódio, no qual se verifica que o número de hebreus diminuiu, confirmando as consequências das suas contínuas revoltas. Moisés aponta Josué como seu sucessor e o investe da sua própria autoridade, impondo-lhe as mãos. Ao fim do livro constam algumas leis sobre votos e ofertas a Deus, preparativos para a conquista da terra, a entrada nela e a distribuição de cidades específicas para os levitas. Olhando para algum desses episódios, agora com vistas ao Novo Testamento, podemos entender como eles eram prefigurações do Novo Testamento. Comecemos pela serpente de bronze. Em João capítulo 3, versículo 14, Jesus se refere a ela para mostrar como a serpente, um animal do mal, do sofrimento e da morte, se torna um instrumento de salvação e um sinal do amor de Deus. Assim será a sua cruz. Em Números 6, fala-se do chamado voto de Nazireu, em que alguém se separa, se consagra ao Senhor por um tempo determinado, no qual se abstém de certos alimentos e bebidas, deixa crescer os cabelos e não toca em nenhum cadáver, que para os hebreus era um motivo de impureza. Essa tradição parece ser um pano de fundo para aquilo que o anjo Gabriel diz ao anunciar o nascimento de João Batista. Em Lucas 1, versículo 15, o anjo diz: ele não beberá vinho nem bebidas fortes. Esta consagração ou separação para Deus, embora temporária, é um protótipo da vida religiosa na nova aliança. Em Números 11, encontra-se um paradigma da escolha dos líderes em Israel. Moisés escolhe um líder, Arão, 3 líderes, Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos entre os descendentes dos 12 patriarcas. Jesus, o novo Moisés, escolhe um líder maior para a sua igreja, Pedro, 3 apóstolos que ele chama a acompanhá-lo em momentos especiais, Pedro, Tiago e João, 12 apóstolos e ainda os 70 discípulos mencionados no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, que ele envia em missão. Quanto ao caminho no deserto, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, afirma que o povo da nova aliança também passa por um êxodo, como os hebreus passaram pelo êxodo do Egito. Agora o êxodo é do pecado e da morte, e o povo de Deus se encontra na sua peregrinação neste mundo para o reino de Deus. Como os israelitas receberam o maná para se alimentarem, comida sobrenatural que caía do céu, os cristãos receberam de Cristo a Eucaristia e devem aprender dessa geração que viveu no deserto a não se revoltarem nem murmurarem, mas perseverarem na fé, sob pena de não entrarem na futura terra prometida, o face a face com a Trindade Santíssima, o céu. Também a carta aos Hebreus refere o deserto do povo israelita como um tempo marcado pela falta de fé, apesar de terem visto sinais e maravilhas de Deus. Aquela geração não entrou na terra prometida por causa de sua incredulidade, alerta a carta, no capítulo 3, versículo 19. Hebreus também se refere a Josué, dizendo que ele fez o povo entrar na terra prometida, mas, se essa fosse a terra do descanso, Deus não falaria de um outro dia. E o autor conclui que remanesce um repouso sabático, pelo qual se deve lutar para entrar nele, em vez de ser desobedientes. O que Josué conseguiu, os cristãos são chamados a obter também. Como ele entrou em Canaã, os cristãos são chamados a entrar no verdadeiro repouso de Deus, a comunhão com ele. Terminemos este episódio com uma bênção que se encontra no livro dos Números, capítulo 6, que é dada a todos os homens de todos os tempos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te sua graça.
o Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Obrigada por terem nos acompanhado neste episódio. Se gostaram, clique em seu like e inscrevam-se no canal.